A gente vai continuar falando, inclusive, sobre o depoimento de Jair Bolsonaro hoje na Polícia Federal. Nosso repórter Bruno Pinheiro está sabendo de tudo e vai contar os bastidores a partir de agora. Bruno Pinheiro, inclusive, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, acabou de sair. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Acabou de sair 2h30 de oitiva aqui na sede da Polícia Federal. Ótima semana a você, Evandro, a quem nos acompanha. Diferentemente da oitiva de Jair Messias Bolsonaro, que durou cerca de 15 minutos. Visita rápida aqui na sede da Polícia Federal, ele ficou em silêncio. Só para a gente entender como é esse ritual. Independente se vai responder ou se vai ficar em silêncio, todos os questionamentos são realizados. E aí ele vai respondendo, olha, isso eu não vou responder, isso eu vou responder somente isso, parte do que você está me questionando. Então, Jair Messias Bolsonaro ficou 15 minutos na sede da Polícia Federal e logo saiu. Cerca de 15 salas, 15 a 16 salas que foram reservadas para essas oitivas de hoje aqui na sede da Polícia Federal, para de fato receber todos que foram intimados pela Polícia Federal. Isso ainda não tinha acontecido, já que generais não haviam sido ouvidos ainda aqui na Polícia Federal e nenhum depoimento. Então hoje o alto escalão que estavam ali ao lado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se reuniram. Quem ainda está sendo ouvido? Anderson Torres. Ele era ministro da Justiça de Jair Messias Bolsonaro e naqueles núcleos, de acordo com a investigação, haviam 5 núcleos. Anderson Torres atuava naquele núcleo jurídico, que era o que oferecia toda a sustentação jurídica, toda a documentação em um eventual planejamento de golpe de Estado. Os advogados de Anderson Torres já haviam antecipado que ele não iria ficar em silêncio, que ele iria responder e que é o maior interessado em explicar tudo o que aconteceu. Assim que encerrou a oitiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, os seus advogados conversaram com jornalistas e responderam que Jair Bolsonaro nunca foi simpático a uma tentativa de golpe. Vamos ouvir. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente-coronel Mauro Cid e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semi-secreta. Os advogados ainda reafirmaram que vão recorrer ao STF, inclusive com um recurso que foi ingressado nesta quinta-feira ao ministro Luiz Fux. Vamos ver. A defesa do presidente Bolsonaro, devidamente técnica e com a devida procuração nos autos, acaba de ingressar no STF aos cuidados do ministro Fux para que ele não reconheça qualquer habeas corpus no sentido da participação ou não do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo. Ou seja, houve ali uma tentativa desse habeas corpus que foi apresentado ao STF através de um advogado que não é representante legal do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, um advogado de forma aleatória apresentou esse habeas corpus e não representa Jair Messias Bolsonaro. Anderson Torres segue então aqui na sede da Polícia Federal. Implica sobre ele essa atuação no núcleo jurídico e também sobre aquela minuta que foi chamada de minuta do golpe que estava na residência de Anderson Torres. Aguardar então, foi realmente um dia cheio e rapidinho, Evandro, antes de voltar, já que os investigados não estão conversando entre eles, foi aplicada uma medida cautelar. Quando chegaram aqui, houve um certo congestionamento de veículos, porque chegaram quase todos no mesmo horário e aí acabou sendo necessária uma força-tarefa da Polícia Federal, já que além de Bolsonaro, outros 22 nomes também foram intimados. Evandro.
Pois é, Bruno Pinheiro, não pôde rolar aquela carona amiga, né? Porque eles não podem se falar, então cada um teve que ir no seu carro e aí teve congestionamento na entrada da Polícia Federal. Interessante também esses bastidores para a gente perceber como é que as coisas estão funcionando. Bruno, se tiver mais novidades, pode nos chamar aqui. E aí eu quero entender de vocês como que vocês avaliam essa estratégia de permanência em silêncio do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, principalmente sob a alegação que foi contada ali pela defesa dele, de que eles não conseguiram ter acesso ainda a todos os autos das investigações, já que elas correm em sigilo. Como que vocês analisam essa estratégia justamente próximo de uma manifestação que está sendo convocada em apoio ao ex-presidente, hein, Luiz Felipe Dávila? Acho que tem duas coisas. Primeiro, é um absurdo você ser chamado para depor sobre um processo que você não conhece, desconhece, porque está sob o seu manto do sigilo. Isso não tem nada a ver, isso não está na Constituição. Eu quero ver que um juiz me mostre na Constituição que possa ter um processo em sigilo, que você é chamado a depor e que você não sabe exatamente do que está sendo acusado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo total. E, ó, gente, não é porque é Bolsonaro, não Bolsonaro. Isso é com qualquer cidadão brasileiro. Isso não pode acontecer. Então, assim, nós temos que respeitar a Constituição, o direito à plena defesa, tem que saber do que está sendo acusado, o advogado precisa ter acesso aos autos, precisa saber exatamente o que a pessoa está sendo acusada. Então, isso é um absurdo. Isso é uma das coisas que eu estou dizendo aqui, que eu venho criticando muito a atuação do Supremo, com esses inquéritos abertos, sem objetivo definido, sem prazo determinado e com acusações genéricas. Isso não existe na lei e no Estado Democrático de Direito. Fábio Piperno, a defesa do ex-presidente da República diz que precisa inclusive ter acesso ao conteúdo completo da delação premiada que foi feita por Mauro Cid, porque muitos dos fatos são retirados dali para compor as investigações e operações que são feitas pela Polícia Federal. Você vê também como um absurdo o fato de a defesa não ter acesso ao conteúdo como um todo, e isso foi uma alegação da própria defesa do ex-presidente, justificando então o silêncio que ele adotou neste que seria o depoimento à Polícia Federal. Fale, Piperno. Por que razão ele teria que ter acesso ao conteúdo como um todo? Ele tem que ter acesso, sim. Eu acho que é aquilo que vai gerar os questionamentos a ele. Mas, por exemplo, quando o general Braga Neto está lá conversando com o coronel Cid e cita o ministro do Exército, eu não sei se isso tem que ser aberto ao ex-presidente da República. Tanto que os outros convocados estão lá depondo. Sim, né? E eles foram chamados concomitantemente exatamente para não poderem se comunicar ou criarem estratégias. Então, além de não poderem falar uns com os outros, e aí o Bruno Pinheiro contou aquela curiosidade ali de um congestionamento de veículos, né, para entrar na Polícia Federal, porque todos foram chamados ao mesmo tempo e eles não puderam ir nos carros uns dos outros, exatamente porque há uma determinação do ministro Alexandre de Moraes contrária a isso. Tem esse fato de que eles são questionados, mas não têm acesso a tudo aquilo que um ou outro alegou. Pode continuar, Piperno. Não, então, eu acho que naquilo que for do interesse direto dele, em que há citação direta a ele, por exemplo, presidente, o senhor é acusado lá de fazer, inclusive, a revisão de uma minuta golpista. De editar. Isso tem que ser aberto a ele, né? Ele não pode chegar lá e ser surpreendido com esse tipo de questionamento, porque, afinal de contas, isso tem que... ele tem o direito de se defender em relação a isso. Agora, aquilo que não diz respeito diretamente a ele, não vejo por que tem que ser franqueado também a defesa dele. 5h28, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo. Espero vocês já. Nas outras plataformas, seguimos firmes e fortes. Aliás, um abraço para o pessoal que nos acompanha aí também pelo YouTube, hein? O negócio está bombando lá. Fala, Gustavo Segré. Não é acusado, ele está sendo investigado. O processo de acusação é posterior a isso. É verdade. O que de alguma maneira também contrapõe esse impedimento de que ele não saiba qual é o processo de investigação a que ele está sendo involucrado. E não estou me referindo a Jair Bolsonaro, pode ser qualquer um, qualquer cidadão. Ele está sendo investigado, é um direito da polícia investigar a quem for que seja, por uma presunção de uma realização de um delito. Mas tem que saber o que está sendo investigado para poder ajudar, inclusive, na investigação, dizendo, essa é a minha versão. Aí a polícia pega a versão documental, testemunial, em função, inclusive, de como a pessoa se manifesta dentro dessa situação,
no comprometimento de falar a verdade e puramente a verdade, e aí passa para o Ministério Público, em que a Polícia Federal pode sugerir, pelo que eu investiguei, essa pessoa deveria ser processada. Aí o Ministério Público vai avaliar tudo que está sendo investigado pela Polícia Federal. A Polícia Federal não é quem faz o processo penal. E aí, a partir desse momento, então, vai e muda para a Justiça. Se a Justiça acolhe uma eventual denúncia do Ministério Público, é aí que começa o processo. Quem acusa é o Ministério Público, não é a Polícia Federal. Fala, Langani. Olha, há muitas reclamações, e não é de hoje, de advogados com dificuldade de acessar os autos, né? Então isso fere o princípio da ampla defesa. Sim, houve até uma manifestação da OAB em relação a isso. Exatamente. Então a gente vê aí que há uma fragilidade nesse Estado democrático de direito. E o que me faz lembrar do antológico romance de Franz Kafka, que é O Processo, né? É impressionante como que a arte acaba antecipando a realidade muitas vezes. Então, o personagem principal ali, ele é acusado e ele não sabe do que ele é acusado, e aquele processo vai consumindo a vida dele. Qualquer semelhança com a realidade brasileira, Piperno, é mera coincidência. É só a defesa do Bolsonaro que não conseguiu acessar os autos, porque os outros estão lá. Não, tem um monte de reclamação aí desse pessoal de direito que não consegue acessar os autos. Veja, estou falando dessa turma de hoje, da Super Quinta. Dos 22. Eu não sei, eu estou falando do Bolsonaro. Agora, eu queria fazer um giro objetivo com vocês. Se vocês estivessem nesse depoimento, principalmente para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tipo de pergunta vocês fariam? Ou o que vocês gostariam de saber? Ou o que vocês gostariam que ele respondesse, hein, Gustavo Segré? A primeira questão, o que ele pensa em função da eventual organização de um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. Eu tenho muito interesse, se bem ele já manifestou em diversas entrevistas qual é a sua postura. Uma coisa é falar na imprensa, outra coisa é falar dentro de um processo investigativo. E perguntaria assim, por essa minuta, se ele participou ou não participou. Eu tenho interesse cidadão de saber exatamente qual é a sua visão. O que você acha que Jair Bolsonaro tem obrigação de explicar ou responder, Fábio Piperno? Primeiro, quais foram as revisões que ele fez na minuta, né? O que ele pretendia com aquilo e por que se cogitou, inclusive, de acordo com aquele texto, na prisão de ministros do STF. Quem nos acompanha pela rádio está de volta e nós estamos falando do depoimento de Jair Bolsonaro e de seus aliados hoje na sede da Polícia Federal. Quero saber de você, Alangani, que pergunta que você faria? Eu faria a pergunta quando ele menciona na reunião que havia ali elementos, né, de que o presidente Lula iria ganhar a eleição e que os ministros dele deveriam fazer uma campanha contra. Ele se baseou em que para ter tanta certeza e propor o que ele propôs? E aí, Dávila? Eu perguntaria se realmente nessa cozinha do presidente havia essa discussão muito aberta sobre um golpe de Estado, porque se houve isso, seria irresponsabilidade do presidente da República não parar isso imediatamente ou até denunciar esse tipo de coisa, porque isso é contra o papel do chefe de Estado e de governo no país. E para a gente arrematar esse debate aqui, Valdemar Costa Neto do PL também prestou depoimento. Bruno falou que ele levou mais de 2 horas ali, saiu agora há pouco. De que maneira que vocês entendem essa ofensiva em cima do presidente do PL, Mas essa eu não consigo entender, né? Essa não dá para entender. O Valdemar Costa Neto, o típico político de centro, ele nem é ligado ao bolsonarismo. O partido dele simplesmente é um partido ali de aluguel que abarcou, né, todo o bolsonarismo. Não há nenhum tipo de participação dele ali nas reuniões. Então eu vejo que, de novo, é um abuso da justiça num ano eleitoral que pode prejudicar o PL, que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados. Piperno, eu vejo que você está discordando, mas eu só quero trazer uma informação importante aqui do nosso campeão Bruno Pinheiro, que mandou aqui no nosso grupo, que a defesa de Valdemar Costa Neto informou que ele foi à Polícia Federal e que esse depoimento durou mais de 2 horas exatamente porque ele respondeu todas as perguntas que foram feitas. E a defesa não fará qualquer comentário sobre as investigações. Pode seguir, Piperno. Claro, os covardes não se calam, mas ele tem que responder uma série de coisas, sim. Até porque o partido dele participou da urdidura golpista quando foi exatamente o protagonista da trama que envolvia... Mas como participou o partido dele? Da minuta? O partido... Como? Não, da minuta não.
Não é só a questão da minuta. Da contestação às urnas. O partido dele participou exatamente. Não, mas tudo bem. Mas ele contestou na justiça. Ele não fez um golpe, Piperno. Inclusive, abraçando a fantasiosa Piperno, tese se a gente tirar o direito de contestar, de buscar justiça, acabou, então. Eles foram trazer a tal da auditoria argentina lá para tentar dar algum tipo de veracidade àquilo. Era uma coisa fantasiosa, fraudulenta. Foram multados em mais de 22 milhões de reais. E já foi condenado por isso, inclusive. Multado em mais de 22 milhões de reais. Exatamente. Quer acrescentar algo, Dávila, sobre Valdemar Costa Neto? Por que você entende que a ofensiva contra ele é desnecessária? O que eu estou dizendo é o seguinte, é uma mistura de coisas. A gente está perguntando de golpe, de atentado contra o sistema eleitoral. Tem mil coisas. E isso deixa as pessoas confusas. Você não sabe se você está sendo... Quando você olha... Não, Porque você não vê uma ligação de uma coisa com a outra. Não tem. São duas coisas completamente diferentes. Assim, o questionamento. Porque a linha de investigação traz o seguinte: que primeiro começa a se contestar o processo eleitoral, para gerar a ideia de que aquilo não era confiável, para depois, então, justificar a criação de um processo de golpe contra a democracia. Que é um absurdo questionar o sistema eleitoral do jeito que foi feito, é um total absurdo. Mas vamos olhar os fatos. Foi questionado, o governo tentou passar um projeto de lei para que se tivesse o voto impresso, o projeto foi derrubado pelo Congresso Nacional, a eleição correu normalmente, Sim, de maneira limpa, justa, aberta, resultado conhecido. Isso é uma coisa, tem nada a ver... Agora, isso que eu estou dizendo que é narrativa. Você começar a criar todos esses fatos para falar que isso culmina no golpe de Estado, isso aí pode ser uma narrativa que você pode acreditar nisso, mas isso não tem a ver com os fatos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Houve, sim, esse ataque ao sistema eleitoral, o que é um total absurdo, eu sempre falei, é um absurdo total, mas esse ataque foi, vamos dizer assim, derrotado pelas instituições. O Congresso recusou, o TSE tocou o projeto, defendeu, mostrou a todos a lisura do processo e aconteceu e o resultado está aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, ou você cria uma narrativa, porque aí qualquer coisa, então vai ver que esse golpe está sendo tramado desde o fim da ditadura de 64, porque cada um tem um ato de maluco lá falando. Isso é narrativa, isso não é fato. Não dá para ligar uma coisa à outra. Fala, Gustavo Segre, para a gente fechar. Eu vou guardar o que eu vou falar agora, vou guardar assim, sabendo que hoje falei isso, porque a minha interpretação é que a inclusão do PL dentro da investigação é que, dependendo da conclusão da investigação, pode ser pedido a anulação do partido. Tá, vamos aguardar e comentar. Quer arrematar algo, Piperno? Isso não é uma coisa tão asséptica assim, até porque houve, durante esse processo de tentar se desacreditar a justiça eleitoral e as eleições, houve, inclusive, a consulta a um reconhecido criminoso que era o hacker, Piperno, que foi recebido pelo amor de Deus, foi recebido pelas Forças Armadas. Piperno, acho que você está fazendo depois disso, inclusive, contrataram a auditoria argentina lá, então isso não terminou com as eleições. Eu acho que você está fazendo isso à uma frente. confusão entre correlação e causalidade. Não. Há uma correlação, tudo bem. Havia uma desconfiança, um questionamento do sistema eleitoral. Não foi desconfiança, foi uma tentativa de crime, de fraude. No momento seguinte, houve lá o 8 de janeiro. O que você está tentando fazer? Ligar as duas coisas. Há uma correlação, mas não há uma causalidade necessariamente. Que houve uma desconfiança, nossa, que coisa idílica, apenas uma dúvida. Não, houve uma tentativa de crime, de fraude, e isso é preciso ser dito com todas as letras. Você acabou de falar a coisa certa. Houve uma tentativa de um pequeno... Mas calma aí, não houve nada. O que houve foi justamente uma reação exemplar das instituições. Exemplar. Uma loucura de alguns, querendo questionar a legitimidade do sistema eleitoral, foi abafada pelo Congresso, foi defendida de forma honrosa pelo TSE e as eleições aconteceram dentro daquela... E o sistema foi inviolável, como sempre foi dito na Justiça. Só que essa história não terminou com as eleições limpas. Ainda foi tentado mais um golpe depois contra isso. Quer dizer, a contratação da tal da auditoria... Você liga o Valdemar Costa Neto, o PL, com o 8 de janeiro, não tem, o PL não é um contexto, dessa trama de se contratar lá na Argentina uma auditoria... Mas isso com 8 de janeiro, Piperno? Isso foi, obviamente, parte do combustível para isso.
houve auditoria, houve o sistema, que todo mundo poderia fiscalizar o sistema o tempo inteiro. Não tem nada de... A gente tem que parar, tirar a fantasia do fato. O fato é... Houve sim uma turma lá que contestou o sistema, essa turma foi derrotada pelas instituições, as eleições ocorreram normalmente, o resultado foi reconhecido, está tudo certo. Não. Piperno, eu vou entrar com uma ação. Não acabou aí, porque depois da proclamação dos resultados, houve essa outra tentativa de virar o jogo. Eu vou entrar com uma ação contra os jornalistas que chamaram o Bolsonaro de fascista, porque o Adélio deu uma facada acreditando que o Bolsonaro era fascista. Eles também, num contexto, né, eles causaram a facada no Bolsonaro. Não dá para fazer direito assim, Piperno. Quer dizer, não dá, ou seja, o partido político vai, depois de perder a eleição, ele contrata uma auditoria fajuta para tentar convencer o público dele, para tentar virar o jogo e vamos fingir que não aconteceu isso. Qual que é a legitimidade de um partido político concorda com... Mas tem uma questão aqui, tem uma questão na análise do Piperno, que é assim, Dávila, você está olhando pelo lado das instituições. O que o Piperno está mencionando ali é a ação do partido e não o fato das instituições terem contrariado isso, não. O PSDB questionou. O que eu quero entender de vocês é... Diferente. Como vocês avaliam a ação do partido e não a resposta que esse partido recebeu. Porque a resposta foi exemplar e aqui ninguém questiona isso. Mas o partido, como é que vocês avaliam a atitude do PL? Eu acho que é o seguinte, numa democracia você pode ter algumas atitudes ruins, algumas escolhas ruins, mas em nenhum momento foi criminoso. O PL, de fato, acreditou em alguma maneira naquela estatística. Aliás, eu conversei com o Valdemar Costa Neto, ele disse o seguinte, a gente estava questionando a numeração que era repetida das urnas, e ele falou para mim, o sistema eleitoral é confiável, a gente não estava questionando isso daí.